Gente, um novo personagem aparece e faz tudo mudar novamente. Bom, faz com que o Yavu se coloque novamente contra o Devran. Tudo vai começar com a chegada do Ferati na casa do Yavuz. Ferati está arrasado e o Yavuz diz: Meu querido, essa casa também é sua, mas eu sei que você não veio até aqui só para dizer que a Golzon não está mais viva. E o Ferati diz: Está certo. Eu vim aqui porque eu tenho contas a acertar com o VAP. O pai do Devran, né, gente? E durante o jantar ali na casa do Yavuz, o Ferati conta para o Yavuz e para a mãe do Yavuz que o VAP, o pai do Devran, enganou o pai dele, que construiu aqueles hotéis em cima dos terrenos do pai dele e que conseguiu os terrenos por um preço muito baixo, que enganou o pai dele. E a mãe do Yavuz diz: o Vaap sempre foi muito rico, por que ele enganaria o seu pai? E o Ferati mostra um documento que ele encontrou. E ele diz que naquele documento prova que o Vaap enganou o pai dele e que ele está lá para recuperar o que é da família dele. Gentilmente ou através da bala mesmo, né? E o Yavuz aproveita e diz: Viu, mãe? A senhora diz que o Vaap é um homem honrado. E não se preocupe, Ferati, porque aquele homem também se apoderou da minha empresa. E eu vou recuperar a minha empresa, assim como você vai recuperar os seus terrenos. Temos um inimigo em comum. Enquanto Devran chega no hotel e pergunta para o pai e a mãe dele o que eles querem. E o pai do Devran pergunta onde está a Zezé. E o Devran diz: bom, ela foi baleada, ela levou um tiro, né, gente? Foi raptada, depois o irmão dela se perdeu na floresta. Bom, acho que por isso ela não está aqui, né? E a mãe do Devran diz: pare com isso, eu sei que vocês não estão nada bem, você tem que arrumar outra mulher para você. E o Devran diz que está tão bem com a Zezé que até convidou o irmão dela para trabalhar ali no hotel, deixando a mãe dele furiosa, né? Já na casa da Zezé, ela, a Doigu, Zélia e Fidan estão jantando. Nisso, o Semo chega e diz para Zezé que vai começar a trabalhar no hotel do Devran e que a Zélia vai voltar a trabalhar no hotel e que ele vai dormir na casa do Devran. E a Zezé diz: você está fazendo isso para me irritar, né? E o Semo diz que sim e sai. A Zizi fica furiosa e a Doigu diz: espere, o problema dele é comigo. E a Doigu vai atrás do Semo para conversar. E a Doigu diz: Semo, eu sei que você está furioso, tá bom? Mas por que você mudou tanto? Por que você está me julgando como todos estão? Hoje de manhã era importante para você, você segurou na minha mão e pediu para mim ficar, eu sou a mesma pessoa. E o Semo diz: mas o que aconteceu com você? Me diga, por que você fez todas aquelas coisas? E a Doigu diz que foi obrigada, que ela era sozinha e que nunca aconteceu nada entre ela e o Asmet. Semo se afasta, dizendo que não importa. Enquanto a Melis ficava observando pela janela, fica feliz ao ver o Semo se afastar da Doigu e diz para a Necla: pronto, agora o Semo nunca mais vai olhar para ela. E a Necla questiona a Melis, dizendo que o que a Melis fez foi errado, porque a Melis deveria ter contado apenas para o Semo e não para o bairro inteiro. Nisso, a mãe da Necla chega ali na sala, dizendo para Suelo que ela tem que perdoar o Asmet. E a Suelo diz que não, que vai se separar do Asmet e curtir a vida dela. Enquanto a Necla e a Melisa apoiam a Suelo, a mãe do Asmet fica defendendo o Asmet. Enquanto o Asmet está lá na loja furioso, o Sevidete chega para ter uma conversinha de irmão para irmão, mas o Asmet diz que não quer conversar com o Sevidete. O Sevidete exige o Asmet ouvir o que ele tem a dizer e diz que ele não tem honra e que se não fosse pelo Sevidete, né, por ele, o Asmet já tinha sido linchado ali no bairro. E o Asmet diz que não precisa do Sevidete. E o Sevidete manda ele pedir perdão para Suelo e ser um bom marido.
E o Asmete diz que não, que vai curtir a vida dele de solteiro. E o Servidete diz que vai destruir o Asmete se ele não virar uma pessoa decente. E no dia seguinte, o Yusuf toca a campainha da casa da Zizi para buscar a Zélia, para ir para o hotel, enquanto o Devran e o Selmo estão lá no carro esperando o Yusuf e a Zélia. E a Zizi vai olhar na janela e ver o Devran lá com o Semo, esperando, né, o Yusuf e a Zélia. Nisso o Devran vê a Zizi, Zélia e o Yusuf se aproximam. E o Devran abraça o Semo, a Zélia e o Yusuf, diz agora somos uma família, fica falando alto para Zezé se irritar, enquanto o Balinho e o Samed ficam dizendo que gostam do Devran. A Zizi diz que não aguenta mais ouvir o nome do Devran, enquanto a Doigu aconselha a Zizi a fazer as pazes com Devran e com o Semo e diz que tem que ir embora para que todos vivam em paz. E a Zizi diz que não, porque senão eles nunca vão virar gente. Enquanto o Yusuf está lá no carro, né? Segura na mão da Zélia e nisso ele vê uma moça descer num táxi e fica olhando. Zélia questiona quem é aquela moça e o Yusuf diz que ninguém. E aquela moça, gente, é na verdade a... Nisso, é a Bequete, que chegou ali no bairro. E ela é a vizinha ali do Yusuf. A Necla vai cumprimentar ela, perguntando por que ela não ficou na Alemanha. E a Bequete diz que estava com saudades de Istambul e que vai morar ali agora. Enquanto a Necla corre na casa dela, né, ali para contar para a mãe dela, para Suelo e para Melisa a fofoca do dia, que a Bequete voltou para o bairro. E a mãe do Yusuf não gosta nada disso. E a Melis diz, ela era namorada do Yusuf, ele ficou arrasado quando ela foi embora, não é? Talvez eles voltem, mas eu gosto muito da Zélia. E a mãe do Yusuf não gosta nada da volta daquela moça, enquanto a mãe do Asmet diz que gostou muito que ela voltou e tomara que ela volte com o Yusuf só para o Yusuf se afastar da Zélia. E já no hotel, o Devran chega todo feliz com a Zélia, o Yusuf e o Semo. E ele vai escolhendo ali um cargo para o Yusuf e diz que o Semo pode ser o auxiliar do gerente. O Semo diz que não quer nenhum cargo que ele não mereça, que ele pode trabalhar na limpeza. E o Yusuf aconselha o Semo a ser garçom, que é uma coisa que ele sabe fazer. Nisso, o Devran pede para o gerente tomar conta da família dele e os tratar muito bem. Devran vai se virar e se esbarra no Ferati. E já de cara Devran não gosta do Ferati não, mesmo sem saber que o Ferati está ali para se vingar dele, do pai dele. Enquanto o Ferati se aproxima do Vap e da Pervin, e o Vap pergunta quem ele é. E o Ferati se apresenta, fala o nome e o sobrenome, e o Vap se dá por conta de quem o Ferati é e fica super tenso. E nisso o Devran se aproxima e não gosta de ver o Ferati perto do pai dele e diz quem é esse homem, hein pai? E o Ferati diz, sente, Devran Alas, a conversa te diz respeito também. Enquanto a Zezé e a Doigu estão observando de longe ali, o Samet e a Balin na escola, e a Zezé fica tensa com a tosse do Samet. No hotel, gente, o Ferati conta tudo. E o Vap fica tenso. E o Devran diz, você pensa o quê? Que vai pegar o meu hotel? E o Ferati diz, calma, Devran, esse hotel nem sequer tem alma. E deixa o envelope em cima da mesa. E o Vap diz que liga para ele mais tarde. O Ferati sai, enquanto o Devran e a mãe do Devran questionam o Vap, perguntando se o que aquele homem falou é verdade. Já na escola da Balinha e do Samet, eles estão lá fazendo exercício. Nisso, a mãe da coleguinha do Samet, que é médica, chega ali na escola. Bem na hora, Samet desmaia. Ela corre para acudir o Samet, deixando a Balin super aflita e pede que liguem para Zezé. Todos estão tensos. Já o Devran está tenso lá no hotel, olhando para um documento e diz, pai, porque você enganou aquele homem, como você fez isso? Devran está furioso. Nisso, um número desconhecido liga para o Devran. Enquanto ali a Zélia
O Yusuf e o Semo estão trabalhando no restaurante, estão conversando. Devran passa correndo. Eles perguntam se aconteceu alguma coisa. O Devran diz que não. Devran tenta ligar para a Zizi, mas ela não atende, não ouve tocar, enquanto ela está lá conversando com a Doigu. Nisso, o Devran encontra a Zizi e a Doigu na rua e diz para a Zizi: venha comigo agora. A Zizi diz não e o Devran diz: o Samet desmaiou. E a Zizi se desespera, entra no carro correndo e pergunta como o Devran sabe. E o Devran diz que a Selma ligou para ele porque ele tinha dado o número de telefone dele para ela. A Zizi fica com ciúmes, mas está tão preocupada com o Samet que chora. Enquanto no hotel, gente, o Yavuz vai lá ter uma conversinha com o Vap. O Vap diz que tem que falar com o Devran. Vap tenta ligar para o Devran. Devran não atende. Logo em seguida, Devran chega correndo lá na clínica com a Zizi. A Zizi está aflita, preocupada com o Samet. O Samet está lá conversando com a Balim, com a amiguinha dele. E a doutora tenta acalmar a Zizi. E diz para os pequenos irem desenhar do lado de fora. E a Zizi, chorando, pergunta como o Samet está. E a doutora diz que ele pode ter problemas no coração. A Zizi se desespera, ela diz que vai querer muitos exames. Devran tenta acalmar a Zizi e diz que farão todos os exames no Samet. Enquanto o Samet está desenhando, a Zizi chega e o Devran diz para o Samet que ele tem que fazer alguns exames, já que ele vai querer ser jogador de futebol quando crescer. A Zizi se emociona muito, pois ela está muito preocupada. Oi, gente, e aí, o que vocês estão achando, hein? Quando será, hein, que a Zezé e o Devran vão conseguir ficar felizes juntos? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Tchau!